Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no finzinho da carta, né? No último capítulo, que é o capítulo 15, que a gente já começou semana passada. E ele estava falando nesse momento sobre a questão da ressurreição. Então, provavelmente chegou até ele a informação de que essa temática da ressurreição dos mortos, né? Ela estava sendo ali um problema, uma polêmica, algo assim. Então, primeiro ele falou, né, da importância da ressurreição, naquilo que a gente estudou na semana passada, do quanto assim, Jesus ter ressuscitado, né, ter vencido a morte, foi algo que virou a chave, né, completamente para ele compreender a mensagem do Cristo. Então ele fala assim, ó, por conseguinte, tanto eu como eles, ele está falando dos outros apóstolos. Eis o que proclamamos, eis também o que acreditastes, né? Ou seja, ele está dizendo tudo o que essas pessoas que já são, né, do movimento cristão, já fazem parte ali da igreja que ele né, que ele fundou. Tudo que elas acreditam em relação a Jesus tem a ver com a ressurreição de Jesus, né? Não tem como duvidar disso e acreditar no resto. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, quando de fato não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Então ele está aqui usando uma lógica para dizer, se Jesus ressuscitou, os mortos também ressuscitam, né? Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé, ainda estáis nos vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Ou seja, nessa lógica de que não tem ressurreição, quer dizer, eles estão aqui nesse momento dialogando sobre a morte. O que é a morte? Como é que a gente compreende a morte? E a gente sabe, pelo livro Paulo e Estevão, que Paulo encontrou algumas vezes com Abigail e Estevão, né? Duas pessoas que enquanto estiveram vivas, foram fundamentais na vida de Paulo, né? Porque Abigail era noiva, Estevão era o irmão dela, mas que ele não sabia que era irmão, e foi ali o primeiro mártir, né? O primeiro cristão a morrer pela causa do Cristo, perseguido ali pelo Sinédrio, né? Pelos grandes sacerdotes do judaísmo de Jerusalém. Então, assim, essas duas pessoas que perdoaram ele e que auxiliaram muito na jornada espiritual de Paulo, Paulo encontrou com eles, né? Durante o sono físico, teve visões dessas pessoas. Então, ele sabe que a morte não existe. E aqui, quando se fala de ressurreição, eles estão tentando entender o que é a morte, né? E ele está dizendo a primeira coisa, a ressurreição existe, né? Existe essa continuidade. Claro que hoje a gente vai falar em outros termos, mas a ideia é a mesma, existe a continuidade, né? E essa continuidade da vida após a morte, ela é central para a forma como a gente vive a vida, né? Porque se eu acho que tudo acaba com a morte, primeiro eu me desespero quando as pessoas que eu amo, as pessoas próximas, né? Quando elas morrem, porque eu penso, nossa, nunca mais vou ver. Isso é desesperador, com certeza. Segundo, qual é o motivo de eu estar aqui? Por que eu vou me esforçar? Se tudo isso vai acabar, acabou mesmo, né? Então, realmente, a morte é um grande desafio na história da humanidade, né? E algumas religiões, algumas pessoas especificamente, mas isso foi, né, se ampliando para coletivos, para, né, aquilo que a gente foi chamando de religião, essa compreensão de uma morte mais real, né? Uma morte que tem coerência, não só o fim de tudo, ela foi sendo semeada, né? Em várias culturas, em vários países. Bom, aí ele segue. Se temos esperança, tem... Bom, perdão. Por conseguinte, vou reler a última frase. Aqueles que adormeceram ainda estáis... Perdão. Por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Então, nessa lógica, se não existe ressurreição, nem de Cristo, nem das pessoas comuns, então, aqueles que já... Quando ele fala adormecer, ele está falando de quem morreu, né? Aqueles que já morreram, aqueles que já desencarnaram, se perderam.
Se temos esperança em Cristo, somente para essa vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, a mensagem de Jesus, ela é para iluminar a nossa vida para a próxima, para as próximas, né? Para depois. Não pode ser só para essa vida, senão nós somos dignos de compaixão. Então eu vou fazer tudo para essa, morreu, acabou. Não faz sentido, né? Então a gente percebe, e alguns textos falam disso, que Paulo, ele já de alguma forma semeou o Espiritismo quando ele abala essas estruturas sobre o conceito de morte como algo estagnado, como o fim de tudo, né? Mas a gente continua depois.